Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 7 princípios que adotei na minha vida e continuo adotando para alcançar o sucesso profissional e financeiro. Continuo adotando porque, afinal de contas, tenho a ambição de continuar crescendo ainda muito mais. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então vem comigo. Antes de tratar desses princípios, gostaria de dizer para vocês que a quase totalidade deles foram muito bem sintetizados pelo Jim Rohn, um dos maiores desenvolvedores pessoais que já existiu. Muito além dessas fraudes que existem na história, como por exemplo Napoleão Hill, por isso preferi ouvir os ensinamentos de Jim Rohn. E definir aqui com vocês também que princípio significa algo que é praticamente inviolável, um ensinamento basilar da sua vida que vai gerar outros ensinamentos. O princípio é o início de tudo. Dele partem as demais regras da sua vida. É claro que o princípio, por mais que seja quase imutável, ele pode ser mudado em algum momento. Afinal de contas, precisamos ser flexíveis durante nossa vida. Mas, no geral, você não irá alterá-lo. Só fazer algumas modificações para a fim de se adequar à nova realidade. Muito bem. E o primeiro princípio que eu vou trazer aqui para vocês é muito simples. Siga um mentor ou mentores. O próprio Jim Rohn teve ali os seus mentores. E quando digo mentor, não estou dizendo aqui que você precisa ir atrás de um coach. Agora eu preciso de um coach para fazer com que eu chegue ao meu sucesso financeiro, ao meu sucesso profissional almejado. Não. Seguir o mentor significa você, inclusive, seguir lições de alguém que você sequer teve contato direto. Pode ser contato através de vídeos, de livros, de artigos, ou seja, o seu mentor pode ser alguém que sequer te conhece. Você o conhece porque você estudou as obras desse mentor. E não precisa ser apenas uma pessoa, pode ser diversas pessoas, e isso é preferível, porque se você fica apegado a apenas uma pessoa, você pode acabar sucumbindo à idolatria, como nós vemos constantemente na política brasileira. Por isso, adote diversos mentores, tente extrair o que eles fizeram para chegar ao sucesso profissional e financeiro que você almeja, porque afinal de contas, eles erraram muito ao longo do tempo, ao longo da trajetória deles. Se você identificar esses erros que eles vão trazer mastigados para você nas suas obras e tentar traçar um caminho desviando desses erros, talvez você alcance o sucesso que você almeja em muito menos tempo. Esse é o trabalho. Não significa que você conseguirá evitar os fracassos, só significa que provavelmente você vai errar menos seguindo os passos desses mentores. Lembra aqui que uma das espécies literárias favoritas das pessoas de sucesso são justamente as biografias das pessoas de sucesso. O próprio Bill Gates já declarou isso, que adora ler biografias. Warren Buffett também já disse isso, porque você consegue verificar o que aquelas pessoas fizeram para que você consiga traçar sua própria trajetória seguindo o que se encaixa na sua vida. Segundo princípio, para as coisas mudarem, antes de mais nada, você precisa mudar. E esse aqui chega a ser um princípio estoico, no sentido de que, para que você possa ter algum impacto positivo na realidade, possa melhorar as coisas à sua volta, primeiro você tem que mudar a si mesmo. Porque antes de mais nada, aquilo que temos controle é justamente a nossa mente. É isso que nós podemos mudar inicialmente. Podemos melhorar como ser humano, como profissional, como indivíduo em sociedade. Depois disso, as coisas consequentemente à nossa volta irão melhorar. Vou te dar aqui um exemplo. Quando comecei a estudar sobre educação financeira e investimentos, eu estava procurando meu aperfeiçoamento pessoal. Depois que consegui certa experiência nessa matéria, ingressei com meu canal no YouTube e passei então a falar daquilo que eu havia aprendido às pessoas. E isso acabou ajudando as pessoas, simplesmente porque, antes de mais nada, eu me ajudei. Eu melhorei. Então, primeiro, mude a si mesmo, foco nisso. O reflexo disso, no curto ou no médio prazo, será você mudar a realidade, melhorar a vida das pessoas e não você tentar fazer o caminho inverso. Ou seja, ser aquela pessoa que tenta fazer com que o mundo se adeque ao que você bem entende. Fazer com que a realidade se adeque ao que você quer. Isso não vai acontecer. É o caso do comunista, que é depressivo porque o mundo não é comunista. Ou até mesmo do anarcocapitalista, que acaba sendo depressivo porque o mundo não é anarcocapitalista. É o caso de extremistas políticos que tentam impor a sua ideia às outras pessoas. O primeiro passo é você conseguir convencer as outras pessoas mudando a si mesmo, melhorando seus argumentos, usando das ideias para tentar melhorar o mundo de acordo com a sua convicção e não o contrário. E saiba que, no que toca a sucesso profissional e financeiro,
O dinheiro que você ganha é proporcional ao valor que você gera às pessoas e ao alcance que você tem, de tal modo que você se tornando uma pessoa de valor, em algum momento, ao executar essas ideias na sociedade, você vai receber dinheiro em troca das pessoas, porque você está agregando valor a essas pessoas e conforme seu alcance vai aumentando, você vai ganhando cada vez mais dinheiro. Acaba sendo uma consequência. Terceiro princípio, a educação formal, aquela educação básica do ensino médio e da faculdade, fará com que você consiga sobreviver, obtenha o seu sustento. Isso é verdade. Agora, a educação autodidata, a educação que vai além, esta sim gerará fortunas. E isso experimentei na minha prática. Além de ter ouvido Jim Rohn, eu executei isso e foi transformador. E acaba sendo transformador para a grande maioria das pessoas. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim: bom, eu acabei fugindo daquela linha de produção introduzida pela educação formal, buscando outras fontes de conhecimento e me arrependi. Foi um conhecimento que não me serviu para nada. Desafie alguém falar isso aqui nos comentários. Não é à toa que os grandes empreendedores de sucesso abandonaram faculdades e mesmo assim conseguiram grande sucesso. Não estou dizendo que você deve abandonar a educação formal. Eu te disse aqui que ela vai te produzir o quê? O seu sustento. Antes você precisa pensar no seu sustento, mas você precisa, em paralelo, fugir dessa limitação da educação formal, deixar de ser bitolado em razão dos limites que essa educação te traz. Só aqueles livros que são sempre recomendados, aqueles livros que são passados na faculdade, nas escolas, você tem que procurar vias alternativas em paralelo. Já que se você também fugir da educação formal e só ir por essa via, aí o risco é muito superior. Aí é por sua conta e risco. Eu diria que você chegar no meio termo, garantir seu sustento aqui inicialmente, na fase inicial da sua vida, na educação formal, mas ir fugindo disso ao longo do tempo, ao longo dos anos, isso para mim foi o ideal, isso que transformou a minha vida. E aqui vale aquela frase que é atribuída ao Einstein, que é loucura você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, como que você vai ter resultados diferentes da maioria, deixar a mediocridade para trás, se você está lendo as mesmas obras que a mediocridade lê, você está seguindo os mesmos passos que a maioria das pessoas segue na educação formal? Entenda que as joias, as fontes de riqueza, elas não estão ali onde a maioria já sabe que existe, porque ali já há uma grande quantidade de pessoas disputando por uma fatia daquele mercado, daquele segmento. Você precisa buscar vias alternativas onde não há saturação. Do contrário, você terá extrema dificuldade para alcançar seus objetivos, de tal modo que você pode acabar desistindo no meio do caminho por conta disso. Portanto, para saber algo diferente da maioria, você precisa estudar coisas diferentes da maioria. Quarto princípio: cuide do seu corpo, porque é ali que você vai passar com ele a vida inteira. Eu acabei, durante a faculdade, minha faculdade de Direito, negligenciando completamente o meu corpo. E isso foi muito ruim. Acabei tendo ali uma vida focada apenas na faculdade e acabei sofrendo com a minha saúde e precisei recuperar. Após isso, não abri mais mão de cuidar bem do meu corpo, se alimentar melhor, fazer exercício físico e assim deixar a minha mente muito mais limpa para receber aprendizado. É evidente que você pode vir aqui nos comentários e falar: bom, Luan, é muito difícil ter uma boa alimentação ganhando pouco, é muito difícil fazer bons exercícios físicos ganhando pouco, mas acontece que o seu corpo deveria ser uma prioridade. Assim como você se esforça para ter dinheiro para pagar seu aluguel, sua conta de água, sua conta de luz, você deveria se esforçar para melhorar sua alimentação na medida do possível e se esforçar ao máximo para fazer exercícios físicos, ainda que inicialmente de forma gratuita, pelos meios que o Estado disponibiliza, ou através de um treinamento inicial numa academia. Isso deve ser prioridade na sua vida. O seu corpo vai estar com você a sua vida inteira. E uma boa saúde, é mais do que provado, influencia no seu aperfeiçoamento pessoal. De tal modo que se você não negligenciar o seu corpo, a sua saúde, você vai conseguir acelerar o seu aprendizado e finalmente conseguir mais rapidamente o seu sucesso financeiro, do que simplesmente só focar no sucesso profissional e financeiro e negligenciar o seu corpo. Isso, inclusive, vai te atrapalhar muito. Um quinto princípio importantíssimo é o de que a motivação é o que te faz iniciar, dar o start. Agora,
O que te faz continuar depois disso é o hábito, é a disciplina. Isso é muito importante porque, de fato, o mais difícil de tudo é começar. Eu mesmo precisei de uma motivação para iniciar meu canal no YouTube. Isso levou um tempo para acontecer. Mas quando eu tive aquela inspiração, aquela motivação, iniciei. Depois disso, veio a parte difícil, que é dar continuidade, porque eu não tive sucesso imediato. Meu canal no YouTube levou 7 meses para ser aceito no programa de parcerias do YouTube para fins de monetização, o que significa que eu fiquei 7 meses trazendo conteúdos para vocês completamente de graça, não recebi nada por isso. No 6º mês, confesso que cheguei a pensar diversas vezes em desistir, porque estava realmente muito difícil manter aquela frequência de vídeos e não ver nenhum retorno em razão do meu trabalho. É claro que eu cometi diversos erros que acabaram dificultando a minha aceleração no YouTube, mas, de qualquer forma, em razão do hábito, em razão da disciplina, eu permaneci. Óbvio que há momentos, há dias, que eu simplesmente gostaria de ficar na minha cama, descansando, ou jogando videogame, ou assistindo uma série, só que em razão da disciplina, eu retiro completamente esses pensamentos, não dependo da motivação e faço o que deve ser feito, mesmo que eu não queira. Então, o segredo do sucesso é você fazer o que deve ser feito, mesmo que você não queira naquele momento, que o seu corpo e sua mente não queiram, porque você tem uma meta. E você sabe também que as pessoas precisam de você. Imagina um grande empreendedor que acaba sustentando 500 famílias por ser um grande empresário, ele desiste de tudo. Ele vai prejudicar muitas pessoas, desistir simplesmente porque ele não quer mais trabalhar. Esse senso ético de empatia também te move, mesmo que você não tenha motivação para continuar. E no caso do estudo, da leitura, de cursos que você faz, mesmo que você não esteja com vontade, você deve vencer essa falta de motivação para dar continuidade. Saiba que ninguém consegue obter alto sucesso financeiro e profissional em pouquíssimo tempo, isso é raríssimo. Você precisa entender que se você conseguir melhorar 1% ao dia ou 0,5% ao dia, o impacto que vai ter isso em razão dos juros compostos, como nós vemos nos investimentos, ao longo de 3, 5 anos, será algo transformador na sua vida, assim como foi na minha. Por isso, o princípio acaba sendo resumido da seguinte forma: motivação é o que te faz iniciar, disciplina ou hábito é o que te faz continuar. 6º princípio: você é a média das 5 pessoas que estão à sua volta ou das 5 pessoas que convivem com você na maior parte do tempo. O Jim Rohn falava muito a respeito disso e, de fato, ele tem total razão ao expor essa lição para nós. Porque, afinal de contas, só temos 4 hipóteses ao estarmos em um grupo que não se adequa aos nossos valores, às nossas metas e ao que pensamos a respeito do mundo. A primeira hipótese: se o grupo é incompatível com os seus pensamentos e metas, você identificando isso, esse conflito, você vai começar a se afastar desse grupo. Segunda hipótese: o grupo identifica que você não é compatível com eles, com os componentes daquele grupo, então o grupo começa a se afastar. Terceira hipótese: você continua no grupo, mesmo sabedor de que ele não vai te acrescentar em nada de acordo com seus valores, e você fica estagnado. Quarta hipótese: você consegue mudar o grupo, e essa hipótese é extremamente difícil, em que você consegue demonstrar para eles que eles precisam mudar de vida. Só que será que esse esforço vale a pena, vale o seu tempo? Eu diria que o melhor a se fazer seria você se afastar desse grupo que não te agrega em nada. Não estou dizendo que você deve ser uma pessoa arrogante, que simplesmente vai maltratar aquelas pessoas que você considera que não estão te acrescentando em nada. Só estou dizendo que você não deve dedicar tanto seu tempo a elas a ponto de incorrer na estagnação, que realmente é um sentimento horroroso. Então, quando você identifica amigos, talvez até parentes, que você vê que só te atrapalham, e é isso que eu fiz na minha vida, procure se afastar sem arrogância, mas se afastar ao máximo possível, a fim de ficar próximo de pessoas, ainda que na internet, não interessa, seus mentores podem ser remotos, eles nem precisam te conhecer, a fim de que você consiga finalmente seguir pelo caminho que faz sentido para você. Além do fato de que você não deveria ouvir pessoas, conselho de pessoas que nunca construíram nada, por mais que sejam conselhos bem intencionados. Eu entendo que um parente, talvez até o seu pai ou sua mãe, eles queiram total seu bem. Isso é completamente compreensível. Mas o que eles acham que é bom para você é de acordo com a visão de mundo que eles têm. E talvez essa visão de mundo seja muito limitada. Eles ainda não conseguiram superar a bolha, que muitas vezes é a bolha da mídia tradicional, ou é a bolha do sistema de ensino tradicional, que é uma grande pirâmide, para recrutar ali trabalhadores. E você só consegue sair da bolha não absorvendo os conselhos dessas pessoas no que toca a determinados assuntos.
você precisa ter o bom senso de também absorver aqueles conselhos que fazem total sentido. De qualquer forma, procure se aproximar das pessoas que têm uma alta performance, que tiveram sucesso e que de fato podem fazer com que você melhore na vida. A título de exemplo pessoal, eu percebi isso quando eu estudava no ensino fundamental, numa escola pública na minha cidade natal, uma escola de baixa qualidade, e a média para passar era 60, era muito fácil. Então você tinha um ensino ruim, uma média baixa e até mesmo provas mais fáceis por conta disso. E aí eu acabei me mudando para Florianópolis e estudei no Instituto Estadual de Educação durante meu ensino médio. E ali a média era 70, as provas eram mais difíceis e o conteúdo era um pouco mais complexo. E num primeiro momento, eu senti extrema dificuldade para me adaptar. E aí, eu fui obrigado a me adaptar. Então veja que você buscar zonas mais dificultosas faz com que você cresça, ao mesmo tempo em que, por outro lado, nesse mesmo colégio, inicialmente eu andei com um grupo de pessoas que eu via que não tinha nada a ver com a minha forma de pensar, com a minha forma de enxergar o mundo. Eram pessoas completamente fúteis, sem nenhum valor a agregar, por mais que eu ainda fosse um adolescente. Por isso acabei mudando de grupo naquele momento e realmente foi muito bom à época. Portanto, se você sentir que as pessoas que estão com você só estão te atrapalhando, comece aos poucos a se afastar delas. Do contrário, esse sentimento nunca vai sair de você e você vai se sentir completamente estagnado para a sua vida toda. E por fim, o sétimo princípio seria de que você precisa trabalhar duro para si próprio, em si mesmo, assim como você trabalha duro na empresa onde você trabalha, no seu emprego. Ou seja, você que se dedica 8, 9, 10 ou até 12 horas por dia trabalhando para terceiro, sendo um empregado ou um funcionário público, por que você também não se dedica, pelo menos com seu tempo disponível, da mesma forma que você se dedica a esse trabalho para obter o seu sustento? O que eu estou dizendo é o seguinte: para que você possa fugir desse trabalho extremo que muitas vezes está consumindo as suas energias e talvez você esteja ali trabalhando sem propósito, você precisa, no restante do seu tempo, não se dedicar ao lazer. Você vai ter que ter sim uma vida desequilibrada nesse sentido para conseguir fugir o mais rápido possível da escravidão do seu emprego que você não gosta. Fazendo isso, você vai, de novo, melhorar 1% a cada dia, ou 0,5% que seja. Ou se você não melhorar, pelo menos você tentou naquele dia, de tal modo que após alguns anos, se aperfeiçoando e trabalhando muito em si mesmo, você vai conseguir simplesmente largar daquele emprego, ou aquele emprego vai se tornar dispensável. Finalmente você vai ter aquela sensação de quebra das correntes, das amarras que te deixavam ali no emprego que você não estava feliz trabalhando, só estava lá pelo salário. E se você quiser contratar os meus serviços de consultor financeiro, consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira de investimentos, posso analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo. Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre investimento, já que os investimentos, eles são o segundo plano, eles são o plano B. É importante você ter uma boa carteira diversificada para caso seus planos de empreendedorismo, de aperfeiçoamento pessoal, acabem dando errado em algum momento. E para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp Business, que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários quais princípios você segue ou tenta seguir atualmente para alcançar os seus objetivos de profissão e financeiro. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Invest. Até o próximo vídeo. Fui!